Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Isso. Deus trouxe essa palavra ao meu coração para esse momento. Quando o pastor Fabiano disse que eu teria essa oportunidade, o Espírito Santo falou ao meu coração que essa palavra seria resposta e direcionamento para muita gente que está aqui e que tem questionamentos e dúvidas sobre como conduzir suas finanças e qual é a vontade de Deus para a nossa vida nessa área financeira. Que muitas vezes a gente quer destituir da área espiritual, achando que por se tratar de matéria, de dinheiro, é o tipo de coisa que não precisa passar pela vontade de Deus, mas é justamente ao contrário, gente, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que o único Senhor que tinha poder para disputar o lugar dele no nosso coração era o dinheiro. Então, se tem uma parte da nossa vida que a gente precisa alinhar de acordo com a vontade de Deus e subjugá-la à vontade de Deus e não apenas ao nosso querer, é essa área. Então, isso também se trata de uma questão de subordinação espiritual. Quem entendeu isso, diga amém. Quem já achou o texto, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vai aparecer, eu acredito que é aí no telão para você. Versículo de número 15 em diante. Mateus 14, verso 15, diz assim o texto. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e eles deram à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E você diz amém por essa multiplicação. Diga amém por essa palavra. Você consegue dar um graças a Deus por esse milagre? Graças a Deus. Você sabe que os discípulos estão desesperados com a demanda. Eles percebem que a matéria-prima, que o recurso que eles têm, é muito maior do que a demanda, do que a necessidade, do que a urgência que está latente ali naquele momento. A verdade é que em Mateus 14, após Jesus saber sobre a morte de João Batista, ele decidiu se retirar e ele queria ficar sozinho em oração. Estava chegando, porque a morte dele anunciava um novo tempo dentro do cumprimento do ministério dele aqui na terra. Então ele queria ficar sozinho, mas movido de compaixão, o texto vai dizer que enquanto ele faz uma travessia de barco, o povo vai acompanhando ele a pé. E a gente estima aí que as pessoas caminharam naquele dia de 8 até 14 quilômetros para poderem estar aonde Jesus estava. Então elas chegavam muito famintas, elas chegavam literalmente com fome de pão, com sede de água, com necessidade de provisão. Isso era uma realidade tão latente naqueles dias, a condição social do povo, que o próprio Jesus vai ministrar aos seus discípulos, dizendo assim para eles, olha, eu não quero vocês ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Veja, o povo estava andando com o Filho de Deus, os discípulos estavam andando com o Filho de Deus, vendo cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, curas, ressurreição de mortos. Mas olha a preocupação deles, olha a mente deles. Eles estão vendo coisas sobrenaturais e extraordinárias, mas eles não conseguem se desvencilhar da necessidade material. Para Jesus,
estender sobre eles a embaixada do reino dos céus, vai precisar bloquear essa área da mentalidade deles, dizendo: olha, olhem para os pássaros, eles não trabalham, não batem ponto, mas assim como a relva, todavia nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se ele cuida da relva, do mato, que de manhã reverdece e à tarde já fenece, não seria a vossa vida mais importante para ele do que essas coisas que são temporárias? Não se preocupem com isso. Saibam, e aí ele vai dizer uma palavra que eu amo muito e eu apego com todo o meu coração. Ele vai dizer assim: saibam que o vosso Pai, aleluia. Eu amo isso porque ele não diz o vosso Senhor, ele diz o vosso Pai. Isso é mais poderoso do que você imagina. Só quem tem filho aqui, que você que sustenta, que é de menor, levanta a mão e diga aleluia. Isso, só você que tem um adolescente que come naquele nível, que se você não estabelecer limite é 2, 3 pacotes de biscoito. Diga glória a Deus. Vamos lá, essa criança, esse jovem, esse adolescente que depende do seu cuidado. Fala sério, você acha que ele sabe qual é o dia que vence a fatura do cartão? É ruim, hein, meu irmão? Você acha que ele sabe qual é o dia que a conta de luz chega e qual é a data limite para ele pagar? Para você pagar? Claro que não. Contudo, eles agem com uma liberdade dentro de casa. E eu sei porque eu também estou no meu lugar de filha. Quando fui filha na casa da minha mãe, e eu me lembro que eu abri o armário e dizia: mãe, acabou o biscoito. Tipo assim, na maior mordomia, porque na cabeça de quem é provido por alguém que você confia, você não tem vergonha de falar do que você tem falta. Você não tem vergonha de falar do que você quer comer. E mais do que isso, eu me lembro quando a minha mãe conseguiu um cartão de crédito. Quando minha mãe conseguiu o cartão de crédito, como eu só via ela passando o cartão e os outros davam as coisas pra gente, pra mim aquilo ali era tipo um título de nobreza. Eu não sabia o que era fatura, eu não via a conta chegar. Eu só sabia que quando minha mãe passava o cartão, a sandália vinha. Quando minha mãe passava o cartão, eu podia levar a roupa embora. Quando minha mãe passava o cartão, o lanche estava na mesa. Aí tudo eu dizia pra minha mãe: mãe, passa o cartão. E aí um dia meu mundo desabou. Minha mãe falou pra mim: Camila, no final do mês tem que pagar tudo que... Eu falei: mãe, como assim? Eu te juro, estou te falando a verdade. Só que essa confiança, porque no meu caso eu tinha isso da minha mãe e também do meu pai. Sabe aquela coisa? Pai, eu preciso de um tênis. Pai, eu preciso de uma roupa. Era isso, e eu confiava. Pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, e ela não está nem aí quanto que vai custar. Ela só diz o que ela quer ser. Ela sabe que alguém vai subsidiar e ela acredita nisso. Se você chegar para o seu filho e falar assim: ó, filho, você quer ir para onde esse ano? Você pode estar duro, irmão, mas se ele conhecer Beto Carreiro, Disney, e ele quiser aventura, ele não quer nem saber se você tem dinheiro para pagar ou não. Ele vai falar: quero ir para o parque, mãe. Quero lanche. Quero fazer tal coisa, pai. Ele não sabe quando vence a fatura do cartão. Ele não sabe quando é necessário fazer a reposição. Sabe o que ele sabe? Que quando abre a geladeira está lá. Sabe o que ele sabe? Que na hora do almoço a comida está na mesa. Sabe o que ele sabe? Que na hora que ele tem que se arrumar para a escola, para a igreja, o uniforme está lá, o material escolar está lá. Veja, dificilmente a um bom pai, uma boa mãe, um filho precisa pedir alguma coisa. Dificilmente. Porque a ideia de provisão é trazer o que precisa ser providenciado antes que a escassez seja gerada. E é por isso que às vezes a gente tem uns filhos folgados, que eles são tão providos que não tem noção do recurso e do esforço que é para manifestar essa provisão na vida deles. E é por isso que eu amo quando Jesus diz: saibam que o vosso... Aí ele vai continuar e vai dizer assim, ó: saibam que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês precisam.
Vosso Pai que está no céu sabe de todas essas coisas que vocês precisam. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Para os seus discípulos, para os seus escolhidos na entrelinha? Porque isso aqui eu não posso dizer porque é para todo mundo, tá, gente? Isso aqui é para filho de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para os seus filhos? Não gastem todo o tempo da ocupação da vossa mente pensando em coisas que o vosso Pai daria, até se vocês não pedissem. Porque Ele é Pai, Ele é responsável. Olhe para cá. Aí Ele diz assim: se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? O que Jesus está dizendo? Se vocês são capazes de prover, se vocês são capazes de gerar um ambiente de confiança para os seus filhos, para as pessoas que dependem de você, é sério que você acha que o vosso Pai que está no céu não é suficiente capaz de gerar o recurso necessário da área que você precisa? Mas por que eu não estou vendo, Camila, a provisão? Porque você está substituindo a fé que deveria crer na provisão com a preocupação do seu próprio braço. Aí agora Jesus vai provar os seus discípulos na multiplicação, porque isso daqui é bem depois desse episódio que eu disse. E aí eles estão desesperados com a demanda, porque a mente ainda não mudou. Eles ainda não entenderam que andar com Jesus é estar em um ambiente de confiança. Eles ainda não entenderam que quem anda com Ele não tem que ter medo. Eles ainda não entenderam que Ele não se atrasa. Ele simplesmente não se antecipa e chega na hora certa, porque Ele quer mostrar para eles que tudo está no controle do eterno. Eu não sei para quem eu estou liberando essa palavra na área da finança. Se for para você, reaja diante dela para que o céu te identifique. Mas o Senhor está dizendo a alguém aqui: eu tenho o controle de todas as coisas e eu não quero você preocupado. Tem oportunidade não só de dizer que acredita, mas de ter de fato um sacrifício e um desapego financeiro em cima daquilo que a gente diz que acredita. Eles dizem assim: manda o povo embora. Eu tô vendo aqui, tá inflando, não tá? Ele diz: manda o povo embora. Eles dizem: manda embora que vai dar tempo, por cada hora, senão eles não vão encontrar nada aberto. Jesus diz: ninguém vai embora. Você quer mandar embora as necessidades da sua vida e é por isso que você não rompe. Jesus está dizendo: a partir de hoje eu não quero mais você fugindo de problema, eu quero você encarando a demanda. A partir de hoje você não vai fugir de fiador, nem de credor, nem de ninguém. Você vai ligar e vai dizer: posso pagar em quantas vezes? Posso resolver de que maneira? Deus está dando uma palavra diretiva aqui a alguém. Eu não quero você correndo da demanda, eu estou te capacitando para resolver a demanda. Ele disse: ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Manda todo mundo sentar. Olha aqui, olha o que ele faz, Léo. Ele não só não manda embora, como faz o povo ficar à vontade. Você já viu quando você está ansioso para alguém ir embora da tua casa e você está doido para a pessoa ir embora e ela ainda senta e diz assim: vou comer tal coisa. Vai dando uma agonia. É o que Jesus está fazendo. Ele diz assim: vocês querem mandar a demanda embora, mas eu vou assentar ela aqui. Aí senta todo mundo no chão, por cima do mato, da grama. Aí Jesus vai dizer: diga, o que vocês têm? Não temos nada. Você nunca pode dizer que não tem nada se você está andando com Jesus. Alguma coisa você tem. Mas por que você diz que não tem nada? Porque você sempre diz que não tem nada em relação ao que você quer ter. Então por que tem portas que ainda não foram abertas na e 2 peixes. Hoje pela manhã eu falei do 7 e eu acho que ele está perseguindo a gente nessa noite. Glória a Deus. Por quê? Porque são 5 pães e 2 peixes. Isso totaliza quantos itens? E 7 é o número é o número da suficiência. Eles dizem: é pouco. Só que o que Jesus está dizendo quando bota na mão dele, ele diz assim: ó, traga aqui, bota aqui na minha mão. Aleluia.
É pouco na mão de vocês, na minha mão é o suficiente. Bota aqui na minha mão. Aí você pensa que Jesus vai pegar os 5 pães e os 2 peixes e vai dizer assim: Senhor, Pai, multiplica. Isso é mania nossa. Jesus nunca pediu para Jesus, para Deus, para seu Pai multiplicar nada. Para ver o que Jesus fez. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e o texto diz que ele levanta e dá graça. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vou te dar 15 segundos. Pra quê, Camila? Só levanta a mão pro céu e antes de começar a pedir, dê graça pelo ar que você respira, dê graça pela casa que você mora, dê graça pela saúde que você tem, dê graça pela oportunidade de estar nesta noite num culto de louvor e adoração. Levante a mão, renda graças. Eu estou te dando uma chance. Renda graças. Faça o que fez Jesus. Renda graças. Ele não pediu, ele agradeceu. Aí ele agradeceu. Quando ele volta com a mão para baixo, não é porque você quer ter que você tem que desdenhar e considerar nada o que você tem. É pouco, mas se for para a mão de Deus, vai ser o suficiente. Estou sentindo de liberar uma palavra profética aqui pro final do teu ano. De agosto a dezembro. Camila, eu não creio nisso, então não faça, porque o que não é por fé é pecado. Deus me livre de te fazer pecar na igreja. Mas se você crê em atmosfera profética, em palavra profética, em declaração de fé, em ambiente espiritual, eu vou contar de 1 a 3. Você vai dizer para alguém: vai dar e vai sobrar. Vai dar e vai sobrar. Prepara, é 1, é 2, é 3. Grita para ele aí, fala: vai dar e vai sobrar. Agosto não será o mês do desgosto. Qual é a conduta? Qual é a conduta? Qual é a conduta para o milagre? Primeiro, ambiente de segurança. Eu tenho um pai. Eu não tenho que me preocupar com tudo. Eu tenho alguém que é suficientemente capaz de fazer aquilo que meu recurso não faz, de fazer aquilo que a minha saúde não alcança. Ok? Ambiente de segurança. Eu sei com quem eu estou andando. Olhe para cá. Você sabe com quem você está andando? Ou veio nesse culto a passeio? Não, você veio por causa dele. Então você sabe com quem você está andando. Segundo, não é que não precisamos pedir, mas é que geralmente nesse relacionamento, o ato da gratidão é que abre a porta do recurso, e não a insistência de uma petição que desconfia. Terceiro, último, e eu encerro aqui. É pouco porque está na sua mão. Quando você tiver coragem de se desvencilhar, aí você vai ver multiplicação. Agora eu vou falar rasgado. Por que você não vê a multiplicação? Porque na sua mão é inteiro. É pouco, mas é inteiro. É pouco, mas está sobre o seu domínio. É pouco, mas está sobre o seu controle. Por que pessoas têm dificuldade de se tornarem dizimistas? Porque dizimar não é entregar 10% apenas daquilo que eu recebo. Não. Dizimar é perder o controle do que é meu para um caminho que eu nem sei. Alguns sabem, outros não. Tem gente que se brigar com a igreja não dizima mais. Brigou com o pastor, não entrega mais o dízimo. Sabe por quê? Você se acha maravilhoso, sabe? Praticamente um filantropo eclesiástico quando entrega o dízimo. E você se acha super fiel por isso, irmão. Fiel mesmo você é quando você tiver um problema ou com a igreja, ou com o pastor, ou com a sua crise de fé, e continuar dizimando. Porque você entende que dizimar é perder o controle do que é seu. Isso é fé, isso é um dízimo regado de fé. O restante é falso altruísmo. Dizimar é perder o controle. E é horrível perder o controle sobre um suor que foi seu. É horrível perder o controle sobre um investimento que foi seu. É horrível perder um controle que quem trabalha para trabalhar o salário é você. E é por isso que é muito mais fácil sair por aí criticando todo mundo e dizer: rapaz, agora tu veio tomar um tempo desse para um momento de ofertório. Nada a ver, por isso que tua vida é travada. Porque você só gosta de falar do dinheiro que está no teu bolso e não do que deve ir para o altar do Senhor. E isso mesmo, se não deu glória é porque começou a entender. Ficou afetado. Desvencilhar-se é muito difícil. Você quer ver? Jesus disse a um homem rico: vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Ele saiu triste, não porque era infiel, mas porque era muito rico. Então o problema não era dar. O problema é que eu não quero perder o controle. Quando eu dou, eu quero dar para quem eu conheço, que é para aquela pessoa me amar.
Que é para aquela pessoa saber que eu sou boa. Que é para aquela pessoa saber o quanto eu sou generosa. E toda doação que mantém manipulação não é oferta, não é entrega verdadeira, por mais ordinária que ela seja. Ofertar é dar a Deus o controle. Eu não vou mais dizimar naquela igreja não. Eu acho que o dinheiro está indo para tal área. Você quer controle, você não quer oferta. É complicado quando você vê 5 pães e 2 peixes. Que é isso para toda essa gente? Se para nós já está pouco, coloca na minha mão. Colocou, perdeu o controle. Por que eu digo isso? Porque depois que foi parar na mão de Jesus, Jesus fez um negócio para multiplicar, que se aquele pão é meu, eu ia ficar desesperada. Ele pega o que era inteiro na mão dos discípulos e começa a tornar em pé. Não engole seco não, vai. O que ele faz? Ele pega inteiro e começa a tornar em... Você está preparado para perder o controle? De tal forma, não para qualquer pessoa, não para setores eclesiásticos, mas para a fé que você diz ter em Deus, a ponto de dizer: Senhor, na minha mão é meu, mas na tua mão eu estou preparado para o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer. Porque um sacrifício verdadeiro não está atrelado a uma quantia, mas a capacidade de entregar o controle dessa área da minha vida para Deus. E por que dá um pouco de desespero? Porque na minha mão é inteiro, mas na mão dele para multiplicar vai virar pedaços. Só que são nesses pedaços que mais de 5.000 homens. Antes aqueles 5 pães e 2 peixes mal ia dar para 12. Mas agora tem 5.000 comendo, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Repete aí para ele de novo para a gente ofertar. Diga assim: vai dar e vai sobrar. Você está sem graça, eu vou te dar mais uma chance. Seja a boca de Deus para a vida de alguém. Diga: vai dar e vai sobrar. Agosto vai dar e vai sobrar. Setembro vai dar e vai sobrar. Outubro vai dar e vai sobrar. Novembro vai dar